Glória a Deus. As crianças vão sair com a tia Cida e a Alessandra. E eu queria convidar a igreja nessa tarde a abrirmos as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. Glória a Deus. Todos acharam? Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler versículo 12, 14 e 15. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, rendemos graças a Ti porque o Senhor é bom, porque Sua misericórdia dura para sempre, e é a razão de não sermos consumidos. E que nesta noite, Senhor, o abrir da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha e Redentor meu. Que ao abrir da minha boca para pregar, o Senhor estenda as mãos para salvar, para curar, para fazer sinais e prodígios, para que o Seu nome, Ele seja glorificado tão somente. Nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor fará neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, esse texto que nós lemos é um texto bastante conhecido da palavra, porque ele faz parte da oração do Pai Nosso. É um texto que a maioria absoluta das pessoas conhece, até aqueles que não têm muita familiaridade com a palavra de Deus, conhece a oração do Pai Nosso e sabe daquilo que nós estamos falando nessa noite. E eu queria, de um modo muito particular, chamar a atenção da igreja para a necessidade de nós atentarmos para essa palavra. E eu chamei este lugar, eu chamei este momento, esse lugar do perdão de Deus, de lugar da misericórdia. O lugar onde nós um dia fomos perdoados por Deus, restaurados, regenerados pelo Espírito de Deus. E de vez em quando nós precisamos voltar a esse lugar da misericórdia. É o lugar onde nós fomos perdoados, para que nós ali nos lembremos daquilo que Jesus fez por nós e da necessidade de nós nos revestirmos dessa presença gloriosa de Deus, de nós recebermos esse oxigênio do céu para aprendermos a perdoar os nossos ofensores. E é muito interessante porque esse assunto diz respeito a todos nós. Todos nós, numa medida maior ou menor, numa intensidade maior ou menor, precisa perdoar alguém. E é muito interessante que quando o Senhor nos dá uma palavra para trazer à igreja, invariavelmente essa palavra corta primeiro a mim. Ontem à noite eu estava preparando, nesses dias eu estava preparando a palavra, e o Senhor vem ministrando essa questão do perdão no meu coração já há alguns dias. E ontem à noite eu tive uma contrariedade muito grande, eu me irei de uma maneira muito grande.
E eu disse: Senhor, se o Senhor não me tratar de hoje para amanhã, eu não vou ter condição de entregar essa palavra, porque eu quero subir ali naquele lugar e falar como quem tem autoridade. O irar-se para nós é uma possibilidade real. A possibilidade da gente se irar com as injustiças, com as perseguições, com as assolações, é algo absolutamente provável. Nós vivemos num mundo caído, nós convivemos com pessoas que muitas vezes ainda não foram alcançadas, e outras alcançadas que muitas vezes fazem determinadas coisas que chocam o nosso coração. E eu dizia ao Senhor hoje: Pai, não deixa que o sol se ponha sobre essa minha ira. Vontade que eu tinha era voar na goela da pessoa. E se eu subir aqui e dizer o contrário, eu estaria mentindo diante do meu Senhor. Estaria mentindo diante da igreja e diante do meu Senhor. Mas eu quero dizer a você que o Senhor tratou de ontem para hoje. Eu ministrei perdão sobre aquela pessoa, eu abençoei a vida daquela pessoa, não como um sentimento, porque isso é algo que eu tenho aprendido já há muito tempo. Perdão do ponto de vista de Deus não é um sentimento. Perdão do ponto de vista de Deus é uma atitude de obediência a um mandamento do Senhor. Nós somos ordenados por Deus a perdoar os nossos ofensores. E quando estava estudando o texto, eu me lembrei de um outro texto da palavra que está em Mateus capítulo 18, não precisa você abrir, só escute. Ali nós encontramos uma parábola contada por Jesus de um credor incompassivo. E é muito interessante essa parábola, porque Jesus faz questão de mostrar, dentro de um contexto em que Pedro foi mencionado ali e disse quantas vezes nós devemos perdoar um irmão, até 7 vezes. E o Senhor diz: não digo que até 7, mas 70 vezes 7. Quem é que tem, em sã consciência, o registro de tantas ofensas recebidas? Mas o Senhor trouxe aquela parábola ali para ministrar aos seus ouvintes, especificamente aos seus discípulos mais chegados, que nós estamos sujeitos a situações que demandem perdão. E ali ele conta a história de um homem que recebeu uma grande dívida, uma dívida muito grande, que ele jamais poderia pagar, e para que ele pudesse minimizar um pouco os efeitos daquela dívida, ele deveria vender a mulher, os filhos e tudo quanto tinha, e ainda assim ele ainda não poderia pagar aquela dívida. E ele foi perdoado pelo seu Senhor, ele pediu perdão e recebeu o perdão daquele homem, mas que logo ao sair da presença do seu Senhor, ele é abordado por um conservo seu que tinha uma dívida muito pequenininha, uma coisa assim insignificante diante daquela tão grande dívida que ele tinha para com o seu Senhor. E aquele conservo usa as mesmas palavras que ele havia usado com o seu Senhor, pedindo perdão pela dívida. E ele se nega a perdoar o seu conservo e manda encerrá-lo na prisão. Só que outros conservos dele estavam ouvindo e foram relatar ao seu Senhor aquilo que ele tinha feito. E o Senhor daquele servo manda chamá-lo e: servo malvado, eu perdoei-te uma dívida tão grande, por que não agiste de igual modo com esse teu conservo? Pois eu vou te encerrar na prisão até que pagues o último centavo. E ele foi entregue aos verdugos. E quando nós lemos isso, nós nos lembramos que há muitos servos de Deus com a vida absolutamente travada, são salvos, mas vivem uma vida miseravelmente infeliz, nada flui em suas vidas, as portas permanecem fechadas,
porque são verdadeiros depósitos de lixos espirituais ambulantes. Esses servos são assolados com enfermidades emocionais, físicas e espirituais por causa da sua postura renitente com relação a ministrar o perdão a ofensas recebidas. Perdoar é viver com leveza. E quando o perdão é retido, nós aprisionamos a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. E uma coisa que a gente descobre em relação ao perdão é que aquele que perdoa, ele é muito mais beneficiado do que aquele que recebe o perdão. Então nós precisamos, enquanto servos de Deus, deixar determinadas posturas de lado e dizer: Senhor, eu quero aprender com o teu Espírito a te obedecer com relação ao perdão. Não importa o tamanho da ofensa recebida, nós ofendemos muito mais ao nosso Senhor e Salvador, e Ele nos perdoou, Ele nos alcançou com a sua graça salvadora e perdoadora. Então, olhando para o texto, olhando para esses 3 versículos em relação ao perdão, esses 3 versículos, eles nos ensinam 2 princípios que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. O primeiro princípio nós encontramos logo no versículo 12, e eu vou lê-lo outra vez, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu queria que você lesse comigo junto. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém? Amém. Primeiro princípio: preciso voltar mais vezes ao lugar da misericórdia para lembrar o perdão que recebi de Deus. Muitas vezes nós achamos que aquilo que aconteceu ali na cruz do Calvário foi algo banal. Não foi. Nós recebemos um grande livramento de Deus. O perdão de Deus, ele veio para apagar as nossas transgressões. O escrito da dívida que era contra nós foi apagado, foi fincado na cruz do Calvário. Pecado confessado é pecado apagado, pecado apagado é pecado completamente esquecido por Deus. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Quando nós lemos esse versículo, quando nós recitamos muitas vezes nas nossas orações, quando recitamos o Pai Nosso, é como se nós disséssemos: Senhor, me perdoe do mesmo jeito que eu tenho perdoado aos que me ferem. E aqui nesse momento cabem 2 perguntas: tenho mesmo perdoado aos meus ofensores? Segunda pergunta: vou querer receber de Deus a mesma atitude que tenho para com os outros? O grande problema é que não atinamos para a profundidade dessas palavras. Elas estão em nossas mentes, mas não permitimos que desçam para o nosso coração e tragam cura para a nossa alma. O crente em Jesus não pode perder de vista aquilo que recebeu graciosamente no lugar da misericórdia, que é a cruz do Calvário. Por isso, a nossa memória precisa estar sempre sendo avivada. Todas as vezes que você tiver dificuldade em perdoar, volte ao lugar da misericórdia. Mas há aqui um segundo princípio que completa o primeiro, que nós encontramos nos versículos 14 e 15. Diz assim, eu já pulei a página, vou voltar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Vocês ouviram isso? Amém. Amém. Segundo princípio, recebi perdão para ministrar perdão. Devo dar aos outros a mesma medida que recebi de Deus. Nós fomos ao lugar da misericórdia, nós fomos perdoados por Deus, também com o propósito, não apenas de sermos salvos, sermos livrados do fogo do inferno, mas para que nós nos tornemos perdoadores daqueles que nos ofendem. Coração perdoador é marca de quem foi regenerado, nasceu de novo. Fala-se muito em cura interior na igreja hoje. Não tem uma só cura interior que não passe pela atitude obediente de perdoar aqueles que nos ofenderam. O desejo de Deus é que continuamente estejamos exercitando esse perdão até que toda mágoa, todo ressentimento sejam esgotados dos nossos corações. Tem muito crente vivendo, eu repito, uma vida de salvo, mas miseravelmente infeliz, porque tem se transformado em depósito de lixo, e depósito de lixo gera doença, gera morte, depressões, úlceras, cânceres e outras patologias. Lixo fermenta, gera podridão, fede. Perdoar é fazer uma grande faxina em nossa alma, esvaziar o depósito e enchê-lo com a presença viva do Espírito Santo de Deus. Que você hoje possa dizer: Senhor, eu não quero mais viver com isso, eu não quero mais guardar esse lixo. Outro dia a televisão mostrou uma senhora idosa lá em São Paulo. Essa mulher, ela guardava lixo, ela tinha mania de guardar lixo. E os agentes sanitários da prefeitura daquela cidadezinha do interior de São Paulo, das proximidades, foi à casa dela, e tirar aquela mulher do meio do lixo foi uma luta. Ela guardava coisas que ela saía catando nos lixos na rua, além das coisas da própria casa, da própria família, dos próprios antepassados, que ela guardava aquilo, muito rato, muita barata, muito lixo, muito inseto ali. E eles precisaram de máscara para entrar na casa daquela mulher, fazer a limpeza, tirar aquilo tudo, jogar fora. E aquela mulher, ela não conseguia viver bem num lugar limpo. Isso é presença de demônio, ação demoníaca. Então você faça ideia daqueles lixos, daqueles ressentimentos, daquelas coisas que aconteceram há 200 anos atrás, e você fica olhando para essas coisas, você fica evocando essas coisas, trazendo à memória palavras ditas, ofensas recebidas, ministrações recebidas, e isso tem prejudicado a sua vida. Muitos de vocês precisam de uma libertação nessa área, mas essa libertação, ela passa pela sua vontade, ela passa pelo desejo de liberar perdão sobre essas pessoas que ofenderam. Todas as vezes que nós tivermos uma dificuldade em perdoar uma ofensa recebida, não importa se foi agora, se foi ontem, se foi há 10, 20, 30, 40 anos, nós precisamos aprender a voltar ao lugar da misericórdia, no qual nós mesmos fomos perdoados por Deus, apesar de nós. Havia uma condenação contra nós, mas naquele lugar, eu repito, o escrito da dívida que era contra nós foi apagado. E há uma ordem de Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, em que ele diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
Aí você diz, pastora, mas isso não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Muito pelo contrário. É dificílimo e é absolutamente impossível se não for o sobrenatural de Deus na nossa vida. Essa questão do orgulho, o orgulho muitas vezes tem impedido que nós sejamos libertos nessa área específica do perdão. Paulo chama essa entrega, essa abnegação nessa área de culto racional. Esse culto que você leva suas emoções ao altar do sacrifício, você leva seu orgulho, você leva suas emoções todas, inclusive o seu próprio corpo, ao altar do sacrifício. A ira ou indignação diante de uma injustiça não é pecado, porque é impossível, como eu disse no início, você viver num mundo caído e você olhar para as injustiças, para as perseguições, para as agonias da vida e você não se sentir irado. Mas a gente não pode permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira e raízes de amargura envenenem a nossa alma e nos façam adoecer. Olha, queridos, quando permitimos isso, a Bíblia diz que nós damos lugar ao diabo. Isso significa dar a ele legalidade para nos assolar das mais diversas maneiras. Agora eu queria chamar a sua atenção para um outro texto de Jesus, dessa vez no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 24 a 26. Escute só o que diz ali. Jesus fala o seguinte: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ouviram? Amém. Então a gente descobre aqui que também há uma ligação estreita entre o perdão que liberamos e as bênçãos recebidas. Ama teu inimigo, ora por quem te persegue. E eu não queria estar na pele do seu inimigo quando você começa a abençoar e começa a ser benigno para com ele. Você começa a espalhar brasas vivas na cabeça dele e o Senhor começa a se mover na sua direção. Se ele não mudar de atitude, ele vai se ver com o Senhor, não é com você. O Senhor diz: a mim me pertence a vingança, eu sou o Senhor. Mas nós não podemos reivindicar de Deus essa vingança. Muitas vezes nós queremos receber de Deus misericórdia, graça, mas para os nossos inimigos nós reivindicamos um juízo vingador da parte dele. Para os nossos amigos não têm defeitos, nossos inimigos não têm qualidade. Se não tiver defeito, a gente bota. Muitas vezes é assim que nós agimos. E o Senhor está ministrando à igreja nessa noite, aos crentes reunidos neste lugar, que Ele quer fazer uma grande faxina espiritual nos nossos porões. O Senhor quer que nosso coração seja aberto, que esses porões sejam esvaziados, que o sol da justiça, que é Jesus, ele entre nesses porões, que o lugar esteja limpo, para que seja preenchido e transbordado da presença viva do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus nos ensina que o perdão deve ser praticado, mesmo que não seja pedido. Ouviram isso? Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, em meio a todo o sofrimento. Ele bradou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas não foi só Jesus que fez isso. Estevão, o primeiro mártir da igreja, também disse no meio do seu martírio, no meio do seu apedrejamento, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado.
E ali, Saulo de Tarso, mais tarde, o apóstolo Paulo, um dos algozes de Estevão, foi beneficiado com aquele perdão antecipado e tornou-se o grande apóstolo dos gentios. Assim, quando a ofensa vier, não espere que o ofensor venha lhe pedir perdão. Nem sempre isso acontece, mas adiante-se e volte ao lugar da misericórdia. Lá você encontrará forças para liberar o perdão. Agora deixa eu só derrubar um mito nessa noite com relação ao perdão. O perdão, ele não é um sentimento. Se você esperar para perdoar com um sentimento, eu não estou sentindo, você não vai sentir nunca. Porque a nossa velha carne pecaminosa, ela não quer perdoar. Você foi ferido, você foi magoado, o orgulho está ferido, o coração está sangrando. E você queria, na verdade, era vingança. Mas a gente descobre nesses textos que perdão é uma atitude obediente à palavra de Deus. Como fazer então? Ter a atitude, dar o passo de fé para que a realidade espiritual seja criada. Então, quando nós temos alguém, e muitas vezes nós temos uma certa listinha, que nós precisamos ali todos os dias estar ministrando sobre aquelas pessoas que são usadas como instrumento do adversário para nos tirar da posição em Cristo Jesus, para que nós possamos dizer: Senhor, eu abençoo a vida de fulano, eu abençoo nessa área, em nome de Jesus, e confesse a Ele: Deus, eu não estou sentindo vontade de fazer isso, mas eu estou trazendo a minha carne para o altar do sacrifício, eu estou oferecendo a Ti esse culto racional, e eu estou trazendo essa questão, essa demanda diante de Ti. Eu quero me esvaziar de todo o peso que essa situação tem gerado no meu coração, e eu quero viver com leveza para a glória do Teu nome. Amém? Quando nós fazemos isso, dia após dia, quanto maior for a mágoa, quanto maior for a dívida, a ofensa para conosco, e quanto mais próxima for a pessoa de nós, haverá uma profundidade maior na dor, na mágoa, na ira. Mas quando nós fazemos assim, como se fosse uma irrigação numa terra desértica, nós vamos dia a dia nos esvaziando do peso, da mágoa, da dor, daquela situação incômoda, até que a memória da dor, da mágoa seja apagada. Porque a memória da situação em si não vai se apagar nunca, porque você não está com Alzheimer, nem você está com amnésia. Você vai se lembrar do ocorrido, mas sem o peso, sem a dor que aquela situação incômoda trouxe. O que nós aprendemos aqui, o que o Espírito quer que nós guardemos no coração para que sejamos curados interiormente, para que sejamos libertos. Primeira coisa, a fé que produz resultados é uma fé perdoadora, porque é baseada no amor ágape. E esse amor, ele é traduzido em algumas Bíblias como caridade. Não a caridade de se doar coisas, mas a caridade de doar-se a si mesmo, ao Senhor e ao próximo. Segundo lugar, o Senhor propõe nessa noite uma faxina santa em nossos corações, em nossos porões, que possamos tirar todo o lixo de amargura, de ressentimentos, de ofensas recebidas, e precisamos fazer isso em oração continuamente, até que esse lugar deserto no nosso coração seja absolutamente irrigado com a água viva do perdão de Deus. Escolha viver com leveza, escolha esvaziar o depósito de lixo hoje, em nome de Jesus. Amém? Terceiro lugar, tem dificuldade de perdoar,
Tem alguma área específica na sua vida? Tem alguma história? Tem algum episódio? Tem alguma pessoa na sua vida que você tem trazido aprisionada durante esses anos? Você acorda, você dorme com essa pessoa no pensamento, porque quando nós odiamos, quando nós sentimos raiva e ressentimento, nós dormimos e acordamos com o inimigo. Então, se tem alguém assim, eu queria que hoje você voltasse ao lugar da misericórdia, que você olhasse para aquele calvário sangrento de mais de 2000 anos atrás, para que ali você possa encontrar forças para perdoar. Quarto e último lugar, se alguém o ofendeu, escolha hoje perdoar e diga: Senhor, eu escolho perdoar essa pessoa e coloco a injustiça praticada por ela contra mim na cruz do Calvário e clamo por tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa. Eu a abençoo e perdoo em nome de Jesus Cristo. Isto é atitude, não sentimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que aqueles que têm uma necessidade de perdoar alguém,